Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar as nossas análises de séries de Jornada nas Estrelas, né? Hoje vai ser o dia da gente examinar o episódio piloto de Deep Space Nine, intitulado O Emissário, tá? Deep Space Nine, ele vem com uma proposta nova, né, para a Jornada nas Estrelas, né? Ele vem com uma proposta altamente distópica, né? Ela ficou conhecida na época, nessa série, como o lado negro, né, o lado sombrio, né, de Jornada nas Estrelas, porque era um ambiente onde a situação era muito tensa, onde a situação era muito caótica, né? E as pessoas tinham que, como é que a gente pode falar, né, se virar para viver nesse ambiente hostil, nesse ambiente ruim aí, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot, né? O plot de O Emissário, que também é um episódio de 90 minutos, tá? Ele já começa, né, com uma situação muito pesada, que é a Batalha de Wolf 359, Wolf 359, né? Onde o Picard, né, que tá ali, né, travestido de Locutus, né, comandando um cubo Borg, ele tá atacando, né, as naves da Federação. E aí, nenhuma dessas naves, né, que é o SS Saratoga, né, você tem o Benjamin Sisko ali lutando contra esse ataque Borg. E aí o que vai acontecer? A mulher dele acaba morrendo nesse ataque Borg, ele precisa fugir às pressas, não conseguiu nem recuperar o corpo da esposa, né, e isso provocou um trauma violento nele, né. Alguns anos depois, né, ele é designado para a estação 9, tá? A Deep Space Nine, a estação 9, né? Que era a antiga estação cardassiana de Terok Nor, né? E essa estação, ela está numa região bem distante, ela está numa região, a gente pode falar de fronteira, onde houve, né, por mais ou menos 60 anos, uma guerra entre a espécie cardassiana e a espécie bajoriana, né, onde essa espécie cardassiana subjugou essa espécie bajoriana, né. Então, o que está acontecendo ali? Você tem agora tipo um armistício, né, tipo um acordo de paz, né, e a Federação vai entrar como mediadora, né, e aí a Federação ela vai ocupar, né, essa antiga estação cardassiana que habita o planeta Bajor, né, no caso, né. O Benjamin Sisko, ele vai ser chamado, né, para botar ordem na casa, né, ele vai com o filho dele para lá, né. E aí ele consegue perceber que a situação é muito complicada, né? Porque a estação está completamente destruída, né? Ele encontra personagens muito fortes, né? Muito temperamentais, né? Por exemplo, a Major Kira, né? Que todo mundo sabe, né? Que é uma bajoriana extremamente forte, né? Nos seus pensamentos, nos seus argumentos, nos seus procedimentos, né? Você tem o Ferengi, né? Que é o Quark, né? Que inclusive o próprio Benjamin Sisko vai querer que o Quark seja uma espécie de líder comunitário da estação, ele que estava querendo cair fora, né, nesse momento de transição política aí, né? Você tem o chefe de segurança, que é o Odo, né? Que é uma pessoa também muito dura, né? Personagens muito fortes, muito duros, né? Que são produto do meio duro, do meio complicado onde eles vivem, né? O próprio Gul Dukat também, né? Que é um personagem que muitos trekkers gostam bastante, né? Embora eu ache que ele sempre foi um tremendo de 171, que ele sempre falava as coisas da boca pra fora, né? Mas eu sei que tem fãs de Jornada nas Estrelas que gostam demais do Gul Dukat, né? Então você tem toda essa situação aí, né? E o próprio Benjamin Sisko, ele percebe, né, que ele não vai poder, né, pensar, né, com aquela cabeça mais utópica da Federação num ambiente desses. Então a gente já vê, né, que esse próprio personagem do Sisko, né, ele vai assumindo algumas características, né, onde ele está tentando se adaptar a esse meio. Por exemplo, o sobrinho do Quark, né, que é o Nog, né, que todos nós conhecemos, né, ele pratica um roubo, né, ele pratica um furto. E aí o que o Sisko faz? O Sisko prende o Nog, né? E ele usa o Nog como moeda de troca para chantagear o Quark, né? O Quark ele estava querendo cair fora da estação, como eu já falei, né? E o Sisko acaba obrigando o Quark a ficar na estação, né? Como um líder comunitário, né? Porque ele só tiraria o Nog da prisão se
o Quark ficasse como um líder comunitário ali, né? Então ele vai chantagear o Quark, né? A conversa que a gente vê entre o Sisko também e o Gul Dukat, né? Você já percebe que vai ter ali um primeiro componente, logo no episódio piloto, né, que se tornaria a tônica de toda a série, né, que é uma ironia muito fina, que é um sarcasmo muito pronunciado, né. A gente vai ver essa ironia, esse sarcasmo ao longo de toda a série. Ela começa com o Sisko, né, mas com o tempo a gente vê toda essa ironia, todo esse sarcasmo permeando todos os personagens, né. Se essa situação aí de cinismo, de sarcasmo, de ironia foi muito interessante para a série, rendeu excelentes roteiros, rendeu excelentes diálogos, né? Num outro momento também ficou parecendo, né, que todos os personagens da série eram irônicos e sarcásticos, né? Numa certa altura ali das temporadas, né? E aí a gente se pergunta, né? Eram os personagens que eram irônicos e sarcásticos ou eram os roteiristas, né? Porque de repente a ironia, né, virou uma espécie de personagem à parte dessa série, né? Então, se no momento ela é virtuosa para se escrever boas histórias, num outro momento também ela acaba parecendo um pouco exagerada, né? Mas é uma característica muito básica, muito marcante dessa série também, tá? Deep Space Nine. Outra coisa que é muito interessante da gente falar também é que vai ser a primeira série de Jornada nas Estrelas que vai abordar de forma mais aprofundada a questão da religiosidade, né? Nós sabemos que o Gene Roddenberry, por exemplo, era um cara que não queria saber de religião na frente dele, ele nunca colocou essa componente religiosa em Jornada nas Estrelas, mas agora, né, em Deep Space Nine, né, ele já é falecido, né, e aquilo que as pessoas não podiam fazer, né, em Jornada nas Estrelas porque não estava de acordo com a cartilha do Gene Roddenberry, né, as pessoas começaram a se sentir um pouco mais livres em fazer isso depois do falecimento do Roddenberry. E aí você vai colocar toda essa questão religiosa dos bajorianos, né, que era a única coisa que unificava todas as facções bajorianas. A gente se lembra que existe um acordo de paz com os cardassianos, mas algumas facções bajorianas ainda se consideram em guerra contra os cardassianos e não respeitam esse acordo de paz. Então, como a religião era o único fator que aglutinava todo mundo, né, a religião acaba se tornando uma componente importante nessa série aí. E o mais interessante é você ver, por exemplo, né, que vai ser justamente Benjamin Sisko, né, que está vindo para a estação, né, que vai ficar completamente eivado de tons messiânicos, né, pela religião bajoriana, né, e ele que vai ser o emissário. Agora, é muito legal também a gente falar o seguinte: apesar da religião estar sendo trabalhada, né, ela foi relativizada na série, né? A Jornada das Estrelas sempre, né? Jornada das Estrelas de qualidade, tá, gente? Jornada das Estrelas boa de raiz, né? Jornada das Estrelas boa de raiz trabalha sempre as coisas muito metaforicamente. E com a religião não foi diferente. Então, por exemplo, os deuses, né, dos bajorianos ali, né, seriam chamados de profetas. Mas esses profetas nada mais são do que uma entidade alienígena que vive dentro de um buraco de minhoca, né? E aí, essa entidade alienígena, ela é adorada, né, pelos bajorianos como deuses, no caso, né? Então existe uma explicação racional para esses profetas aí. E esses profetas, eles entram, né, em contato com o Sisko, né? E eles não conhecem, entendeu? Esse mundo fora de que existe, né? Esse universo que existe fora do buraco de minhoca. Então, para eles, conceitos como tempo, como espaço, entendeu? São muito difíceis de se aprender, de se entender, de tempo linear, coisa e tal, né? Então, o Sisko, ele vai, né, fazer toda uma discussão filosófica sobre linearidade do tempo, sobre os objetivos dos humanos, né? Porque os profetas, né, não gostavam de ver muita gente transitando ali pelo buraco de minhoca, que vai ser um buraco de minhoca estável, né? Um buraco de minhoca feito artificialmente, tá? A gente que criticou algumas coisas em Picard aí, de alguns exageros em Picard, a gente tem que lembrar que esse buraco de minhoca em Deep Space Nine é feito artificialmente, né? E o que acontece? O Sisko, então, ele vai interagir com essa galera aí, né? Ele vai interagir com esses profetas aí, ele vai ser elevado ainda mais a esse tom messiânico de emissário que ele é, no caso, né? Até porque ele também
vai ficar muito íntimo, né, da Caiopaka, que é a sacerdotisa suprema lá dos Bajorianos lá, que nunca falava com ninguém, e assim que o Sisko chegou, ela queria falar com ele, né? Então o Sisko ficou muito bem na fita aí, né, com relação a toda essa religiosidade aí bajoriana, tá? O que a gente pode falar mais? Essa discussão filosófica toda entre, né, o Sisko, né, e os profetas, né, ela acabou provocando uma certa descontinuidade na história, né, desse primeiro episódio piloto aí. A história estava bem instigante, estava bem interessante, né, estava prendendo bastante a nossa atenção. O problema é quando chegou nessa discussão filosófica de linearidade do tempo, dele encontrar com a esposa dele em alucinações, dele falar com os profetas como os profetas travestidos de personagens da série, né? Até o Picard aparecer como profeta ali, coisa e tal, né? E essa parte ela acaba ficando um pouco, sabe, arrastada, um pouco chata, um pouco enfadonha, apesar de toda a discussão filosófica. O legal em toda essa conversa aí, né, é que isso ajudou a purgar, né, alguns pesadelos, né, alguns demônios do Sisko, né, porque esse negócio dele ter perdido a mulher traumatizou ele demais, né, e ele não conseguia se livrar daquele passado. E aí, nessa análise, juntamente com os profetas, ele percebeu que ele precisava purgar aquele passado, né? E ele estava, inclusive, desistindo, né, de ficar na estação, né, de assumir a responsabilidade da estação, né? Até porque ele teve um relacionamento muito difícil com o Picard, né? Porque o próprio Picard era o Locutus ali na história, né? E aí, você depois falar com o teu algoz é meio complicado, né? Mesmo ele não sendo algoz mais, né? Mas, toda essa situação dele ter purgado todos os seus demônios do passado, né, com os profetas, vai fazer com que ele pegue essa missão com unhas e dentes, né, e que ele até consiga se reconciliar com o Picard, né? Então, o que saiu de legal aí de toda essa conversa do Sisko com os profetas foi isso, né? Você vê essa redenção desse personagem principal aí da série, né? E você vê, né, ele acabando de se libertar de suas mágoas do passado até com o Picard, né? E você vê que ele vai agora sim alcançar um posto de liderança ali bem firme por causa de tudo isso, certo? Então é isso, gente. Hoje a gente falou então de Deep Space Nine, né? A gente vai continuar a falar de Jornada nas Estrelas aqui, né? Deem uma olhadinha nesse meu artigo lá na batataespacial.com.br sobre Picard, tá? Sobre Deep Space Nine, tá? Também tem vários artigos sobre Picard, já que eu mencionei aqui, né? E vocês, por favor, né, não deixem de curtir, compartilhar, comentar, né, o Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Que essa ajuda sempre é muito legal pra gente, tá bom? Um abração a todos, vida e próspera, fui!